Fala, meus irmãos, e aí, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje chegamos à lição de número 4. O assunto da lição está baseado no capítulo 4 e traz o tema Jesus e a mulher samaritana. A nossa, o nosso texto áureo diz assim: Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João capítulo 4, verso 14. A nossa verdade prática diz assim: um verdadeiro encontro com Jesus é capaz de quebrar barreiras e impactar aqueles que estão ao nosso redor. E a nossa leitura bíblica, ela é um pouco extensa hoje. Ela vai desde o verso 1 até o verso de número 26 do capítulo 4, que é o capítulo que nós estamos estudando, tá bom? Vamos ler na versão revista e corrigida de João Ferreira de Almeida. Então, pegue sua Bíblia e nos acompanhe na leitura. Você que está sem a Bíblia e também sem a revista, eu vou colocar disponível aqui nos comentários o link para você baixar o slide dessa aula, tá bom? Você pode baixar em PDF, direto do Drive, totalmente grátis, e assim você vai poder estudar melhor depois, caso queira usar para dar aula na igreja ou em algum outro lugar, fique à vontade. Vamos ler juntos? Diz assim o texto bíblico: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: De qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Jesus disse-lhe: Vai, chama teu marido e vem. A mulher respondeu e disse: Eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, eu não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa
que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse-lhe: Eu sou, eu que falo contigo. Amém. Até aqui a nossa leitura bíblica. Mais um encontro extraordinário com Jesus e que muda a perspectiva e a visão de mundo da pessoa. A nossa lição ela tem 3 objetivos. Vou colocar para você aqui na tela. O primeiro objetivo é aceitar que a salvação não tem fronteiras. Segundo objetivo, aderir às estratégias de Jesus de evangelização. Terceiro objetivo, causar impacto por meio da evangelização. E a nossa lição também tem 3 tópicos, ela se divide em 3 tópicos. O primeiro tópico, as estratégias de Jesus. Segundo tópico, salvação sem fronteiras. E o terceiro e último tópico, impacto evangelístico. Então, assim se divide a nossa lição. Antes de entrarmos na lição, quero pedir a você que se inscreva no nosso canal, deixa aí o like para nos ajudar o canal a crescer. Né? Quando você dá o like, você comunica ao algoritmo do YouTube que esse vídeo é relevante e assim ele compartilha para mais pessoas, ele recomenda para mais pessoas. Caso você ainda não tenha marcado sua presença, coloque aqui nos comentários seu nome, sua cidade, a congregação que você frequenta, tá bom? Vamos entrar na lição. A introdução, ela diz assim: após um diálogo com o doutor da lei, Jesus conversa com a mulher samaritana. Aquela mulher era o total oposto de Nicodemos. Ambos, porém, precisavam de Jesus e foram alvos do seu amor. O mestre nos ensina, através do seu exemplo, importantes estratégias para alcançar uma pessoa e quebrando barreiras e superando preconceitos, seu discurso apaixonante faz surgir a chama missionária que fará com que a mulher leve toda a sua cidade a conhecer o Salvador do mundo. Isso aqui é muito bom, é importante. A gente vê que há dias atrás Jesus estava conversando com Nicodemos, né, um doutor da lei, que ao nosso entendimento, na nossa cabeça, ele tinha domínio sobre as escrituras, né? sobre o decálogo, a palavra de Deus, todos os mandamentos e as suas atribuições. Ele tinha tudo isso na sua cabeça e, ao encontrar com Jesus, ele se depara com um conhecimento superficial. Jesus ele coloca que ele precisa nascer de novo para entrar no reino de Deus. Isso foi um choque tremendo, porque alguém que se julgava santo estava fora do reino de Deus. Isso foi uma surpresa muito grande para ele. Agora, a gente vê aqui o oposto disso. Jesus está conversando com uma mulher samaritana. E essa conversa tinha tudo para não acontecer ou para dar errado. Mas Jesus, ele, com a sua infinita sabedoria e poder, né, entendimento ali de botar as palavras certas no momento certo, ele conseguiu despertar, como a gente leu aqui na introdução da lição, a chama missionária que já havia no coração daquela mulher. Ele consegue fazer com que uma mulher com uma péssima reputação, uma mulher com uma autoestima baixa, se torne uma missionária e que levou muitas pessoas até Jesus. Então, isso aqui quebra aquela visão de que o cara acabou de aceitar Jesus, ele precisa fazer um curso de teologia, ele precisa estudar tantos anos, ele precisa fazer todo o estudo da igreja para ele poder
então fazer a obra missionária em algum lugar? Não, isso daí está totalmente errado. Todos nós, ao aceitar Jesus, ao entregar a vida a Ele, já nos tornamos um missionário. E qual é a nossa pregação? O nosso testemunho. E foi o que essa mulher fez e isso que a gente vai ver mais para frente. Primeiro tópico, as estratégias de Jesus, e ela se divide em 3 pontos aqui: despertar, despertar, despertar. 3 despertamentos: despertar a curiosidade, despertar a necessidade e despertar a fé verdadeira. Jesus, ele tem o poder de mudar o coração das pessoas, trazendo à tona tudo isso que já estava dentro dela, né? A curiosidade, a necessidade e a fé verdadeira. Isso já estava no coração dessa mulher, mas estava adormecido, como a gente vai perceber aqui. Primeiro ponto, despertar a curiosidade, é o verso de número 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus faz contato com aquela mulher pedindo-lhe um pouco de água. Não a desprezou por ser mulher ou samaritana, mas olhou com simpatia, não a julgou ou condenou, apesar de conhecer o seu passado. Então, essa mulher, ela tinha um passado imoral, né? E por conta disso, ela tinha uma péssima reputação. Além disso, ela era samaritana. E aqui nós vamos ver um problema racial, cultural e também religioso. E Jesus, ele ultrapassa isso e alcança o coração daquela mulher. Então, ele inicia trazendo e despertando a curiosidade naquela mulher. Ele pede água e aquela mulher replica ali, claro, né? Uma pessoa que não tem um entendimento espiritual, ela vai entender de forma natural as coisas, de forma literal. E Jesus desperta nela a curiosidade, conforme a gente leu aqui no verso 10. Se tu conheceras o dom de Deus. E daí em diante, essa mulher começou a prestar atenção nas coisas que Jesus estava falando. O segundo ponto é despertar a necessidade, que é o verso 13 e 14. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus foi categórico ao declarar: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A água do poço de Jacó não satisfaz para sempre, assim como as coisas deste mundo. A gente poderia entrar aqui numa discussão, mas vamos para uma aplicação que será compreensível. Tudo aquilo que nós podemos absorver ou viver ou ter nesta vida são coisas materiais. Jesus, ele veio proporcionar a nós coisas espirituais. E a Bíblia diz que as coisas espirituais são eternas, quanto as coisas materiais, elas são passageiras. E assim como aquela mulher, ela entendeu o que Jesus está falando de forma natural, ligando, conectando as palavras de Jesus à água física que ali ela bebia, e beber aquela água iria trazer a satisfação momentânea, mas depois traria sede novamente. Em contrapartida, Jesus diz: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E é assim, Jesus, ele nos oferece coisas satisfatórias e que nos traz essa saciedade eterna, não mais necessitando que a gente vá outra vez nos satisfazer ou buscar contentamento ou buscar prazer, satisfação nas coisas temporais, materiais aqui do mundo. Então, tudo que o mundo pode nos oferecer é passageiro. Aquilo que Jesus tem para nós é mais valioso e é eterno. E aqui, isso vai despertar a necessidade daquela mulher, porque todos nós necessitamos da água viva que só Jesus pode nos dar. Terceiro ponto aqui dentro é despertar a fé verdadeira. É o verso de número 19. A mulher vai responder e ela disse: Senhor, vejo que és profeta. A conversa havia se tornado um pouco incômoda quando Jesus tocou no seu passado.
a mulher mudou de assunto, passando a discussão para uma visão teológica sobre o lugar correto de adoração. Mas existe aqui um porém, né? A gente não consegue receber a água viva sem nos arrepender. E a gente não consegue se arrepender sem que o nosso pecado, a nossa falha, seja trazida à luz. Então Jesus, ele quer nos salvar. Jesus, ele quer nos dar a água viva, ele quer nos dar o seu espírito, precisa se arrepender. E para haver arrependimento, precisa haver consciência de pecado. E é o que Jesus fez com essa mulher, dizendo: você quer a água viva? Eu tenho a te dar. Mas vai lá, chama teu marido e vem. E aqui entra o ponto-chave aonde essa mulher estava necessitada. Ela não havia sido bem-sucedida em toda a sua vida amorosa. Né? Então, aqui há um problema que precisa ser resolvido na vida dessa mulher e Jesus ele vai até a nossa necessidade. E então ele desperta a fé em nós. Porque se por um lado o pecado ele necessita da ausência da nossa fé, ele necessita da nossa incredulidade, do endurecimento do nosso coração, por outro lado, para que haja arrependimento, precisa haver a fé. E a fé, ela vem de ouvir a palavra de Deus. Aqui nós fechamos o primeiro ponto, primeiro tópico, né? Qualquer dúvida, comentário, sugestão, deixa aqui embaixo nos comentários. Segundo tópico da lição, salvação sem fronteiras. E o primeiro ponto é a barreira racial. Aqui dentro nós vamos ver 3 barreiras: a racial, barreira religiosa e barreira cultural. A primeira é a barreira racial, e é o verso de número 9 do capítulo 4. Diz assim: então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Aqui nós vamos voltar um pouco no tempo para poder entender o que houve dentro dessa desavença cultural do próprio povo de Deus. Né? Eu vou ler aqui o comentário que está muito bem explicado aqui. Ó. A inimizade entre judeus e samaritanos tem origem na sua cisão de Israel em 2 reinos. Após a morte de Salomão, das 12 tribos, 10 seguiram a liderança de Jeroboão I, formando o reino do norte, distinto do reino do sul. Samaria era a capital deste reino, conforme 1 Reis, capítulo 16, verso 24, que durou 209 anos e teve 19 reis, todos eles ímpios. Quando o reino do norte foi levado cativo pela Síria, as suas terras foram povoadas por estrangeiros que se casaram com as israelitas sobreviventes, os quais incorporaram seus costumes e rituais religiosos pagãos. Em 586 a.C., o Reino do Sul também foi levado cativo retornando após 70 anos para edificar Jerusalém. Esse cativeiro aqui foi por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Então, 70 anos depois, eles retornaram para reedificar a cidade e o templo. Os samaritanos tentaram fazer aliança com eles, mas foram rejeitados por sua apostasia religiosa. Então, fizeram de tudo para atrapalhar a reconstrução. Isso está em Esdras, capítulo 13 e 4, e Neemias, capítulo 4. E ainda erigiram um templo rival no Monte Gerizim, o qual foi destruído no final do século II a.C. pelo governador da Judéia, alimentando ainda mais o ódio entre os dois povos. A desavença entre os dois povos já passava dos 500 anos. Eles não se falavam nem bebiam nos mesmos vasos. No entanto, ignorando o conflito histórico, Jesus conversou com a samaritana e ainda pediu que ela pegasse um pouco de água utilizando o seu vaso, sinalizando o rompimento do nacionalismo e a universalidade do Evangelho. Então Jesus ele passa por cima de tudo isso, de mais de 500 anos de desavença, para alcançar o coração daquela mulher. E ao fazer isso, ele é bem sucedido e desperta naquela mulher a chama missionária e o amor a Deus que ela já tinha, mas que estava adormecido e sufocado pelas suas várias experiências amorosas
erradas, ilícitas, mas que agora ela chegou e foi iluminada pelo Evangelho. E isso é o Evangelho. Isso traz a luz, isso traz para a luz aqueles que estão nas trevas. Só o Evangelho pode fazer isso. Ele quebra as barreiras raciais que possa haver entre as pessoas. Segunda barreira é a barreira religiosa, é o verso número 20. Nossos pais adoraram neste monte, e vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Os samaritanos tinham uma religião misturada e herética. Diziam que o Monte Gerizim era o lugar da verdadeira adoração, enquanto os judeus adoravam no templo em Jerusalém. Eles rejeitavam o Antigo Testamento, com exceção do Pentateuco. Esse era o pano de fundo religioso da conversa de Jesus. Jesus, porém, supera mais essa barreira e revela a natureza da verdadeira adoração. Uma outra barreira quebrada, a barreira da religiosidade. Os judeus diziam que era somente em Jerusalém, e de fato era o lugar correto. Só que esse lugar correto de Jerusalém, ele pertencia a toda a nação. Pelo rompimento e desavença, os israelitas não iam a Jerusalém para a adoração, e então fizeram um templo rival e começaram a pregar e dizer que ali era o lugar correto. E Jesus ele chega dizendo, nem ali e nem lá, porque os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, Jesus ele quebra mais uma barreira e traz à luz aquilo que é mais importante e relevante. E a última barreira, a barreira cultural. Diz assim, ó, neste ponto chegaram os discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe disse, que perguntas ou por que falas com ela? Esse é o verso 27 do capítulo 4. A mulher samaritana tinha uma vida reprovável, teve 5 maridos e agora vivia com um amante. Ela era desprezada e, ademais, um rabino jamais poderia conversar com uma mulher em público. A quebra dessa regra podia significar o fim da reputação de Jesus, porém, para ele, a alma daquela mulher era mais valiosa do que tudo isso. Então, Jesus ele passa por cima da cultura. Jesus não está passando por cima da palavra. Isso aqui é muito importante. Aquela era o costume, a cultura da época. E Jesus não está passando por cima da palavra. Jesus está, pelo contrário, vivendo a palavra e alcança aquela mulher, passando por cima dessa cultura e desse costume, mostrando que o coração daquela mulher é mais importante do que tudo o que as pessoas haviam colocado como regra e costume. E é isso que nós devemos fazer. Aqui nós encerramos o segundo tópico da lição. Dúvidas e sugestões e perguntas, deixa aqui nos comentários, tá bom? Estamos indo então para o fim da nossa aula. É o terceiro e último tópico, é o impacto evangelístico. E esse impacto ele aconteceu na mulher samaritana, na vida dos discípulos e na região de Samaria. E o primeiro ponto, na mulher samaritana, é o verso de número 29. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Aqui essa mulher ela vai ter 3 atitudes. Nós vamos ver aqui mais detalhadamente dentro da aula no domingo, na escola bíblica, mas aqui nós vamos apenas mencionar. Ela abandona o seu cântaro, ela proclama publicamente o Messias e ela faz um convite veementemente. Mas se você analisar, do jeito que Jesus despertou a curiosidade no coração daquela mulher, ela usa já a mesma estratégia para as pessoas na cidade. E a pregação dela, né? A evangelização dela inicia com uma pergunta, com um questionamento. Ela diz, vinde comigo e vejam um homem que disse tudo quanto tenho feito. Será que esse não é o Cristo? Ou quem não quer saber se ele é o Cristo ou não? Todo mundo quer saber. E eles foram até Jesus por conta da pregação dessa mulher. E aqui é maravilhoso, porque essa mulher, ela acabou de se encontrar com Jesus. Então, qual é a pregação dela?
qual é o conhecimento teológico dela? O seu testemunho. E é isso que Jesus quer que façamos, que sejamos testemunhas. Você deve ser uma testemunha. É isso que ele quer de mim e de você. Esse é o impacto na vida da mulher. Segundo ponto aqui é o impacto na vida dos discípulos. É o verso número 27. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher, e todavia nenhum deles lhe disse: o que perguntas ou por que falas com ela? Quando os discípulos retornaram com a comida que Jesus havia lhes ordenado comprar, ficaram escandalizados por vê-lo conversando com uma mulher samaritana, apegando-se aos preconceitos da época. Uma cidade estava vindo ao encontro de Jesus e os discípulos deveriam entender que aquele era um momento de colheita para o reino. Nenhuma necessidade era mais urgente e então Jesus os conclama a exercitar a sua visão, já prontos para a colheita. É o verso 35 que ele menciona. Então aqui, Jesus mais uma vez ele vai pegar algo material da vida das pessoas para expressar uma realidade espiritual. Falando de colheita, faltava ainda alguns meses para a colheita física daquilo que eles haviam plantado. Mas Jesus estava falando de uma semeadura e de uma colheita espiritual. Ele havia acabado de semear uma semente no coração daquela mulher samaritana e pouco tempo depois já era o momento de colher os frutos daquilo que ele havia semeado. Então, Jesus ele abre a mente e a visão dos seus discípulos para entender que mais importante do que as coisas físicas são as coisas espirituais. E as necessidades físicas não sobrepõem as necessidades espirituais. Aqui nós vamos para o último ponto, que é um impacto religioso na região de Samaria, o verso número 42. E diziam à mulher, a multidão já agora respondendo à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aquelas pessoas, ao ouvirem da própria boca de Jesus o Evangelho, elas se renderam a ele. E então elas respondem à mulher dizendo o que a gente acabou de ler aqui. Não é pelo que aquela mulher falou também, né? Mas agora não é mais. É pela própria experiência que eles tiveram com Jesus. E isso aqui é o objetivo de todo crente: trazer pessoas a conhecer a Jesus. E as pessoas, ao terem experiência com Jesus, elas vão ser gratas a nós e vão dizer, não é só pelo que você me disse, mas é porque agora eu tenho ouvido da própria boca do Senhor Jesus. E é isso que nós devemos fazer em todo lugar e aonde a gente estiver. Aqui nós encerramos a nossa lição. A aplicação pessoal diz assim: tenha amor pelas almas e permita-se ser usado por Deus para impactar as pessoas ao seu redor, trazendo-as para Jesus. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui, por estudar conosco. É um prazer estar aqui com vocês. Responda aqui nos comentários o questionário da nossa lição. São 3 perguntas. A primeira: cite as 3 barreiras que Jesus quebrou para salvar a mulher samaritana. Segunda pergunta: explique alguma estratégia para oferecer salvação que você aprendeu nessa lição. Terceira pergunta: quais foram as atitudes que confirmaram a transformação da mulher samaritana? Deixa aqui nos comentários a resposta, compartilhe esse vídeo com alguém, fica na paz e até a próxima.